A aula de hoje ela vai ser sobre o walk. O comando walk ele é basicamente uma linguagem de programação à parte. Ele vai ter o seu mundinho com suas formas de fazer, tudo. E ele é basicamente um processador de texto em que vai ter a sua própria sintaxe de linguagem interna. O grande acerto do walk é ele permitir ser executado em linha de comando. Já vou entrar em detalhes de como o comando funciona, mas aqui está um pouquinho da carinha dele. Ele Luiz, você faz. não tá Hã? compartilhando a tela. Ah, que burro! Pera aí. Compartilhar. Pera, apertei tudo errado. Aqui. Compartilhar a tela inteira. Eu bloqueei aqui, pera lá. Share screen. Liberado. Entry screen. Acho que agora vai. Ainda bem que tu sacou na hora. E não depois da aula acabar. Tá dando pra ver? Tá de boa, Luiz? Tá de boa? Aham. Vambora Se então. se quiser aumentar um pouquinho, a letra é melhor. Aí, Aí. agora tá. Agora tá. Então, dizia eu que é aritmética. Então, nosso carinha da vez é o walk. Ele é um processador de texto que vai trazer uma sintaxe própria dele, uma linguagem, em que você vai poder escrever arquivos walk, que são basicamente templates em que a informação vai se encaixar, ou usar via linha de comando, que é o que 90% das pessoas usam. Então, a sintaxe do walk, de forma grosseira e simples, é walk, o delimitador e o template e o arquivo de entrada. Ele vai fazer basicamente o que o cut faz. Manja? Cut menos D, que é o delimitador, nos dois pontos, que era o campo 1 e o campo 7. No walk a sintaxe é essa, para fazer a mesma coisa. Ele parece um pouco mais longo, e de fato ele é, já que ele vai trazer dentro dele a linguagem de programação walk, que é uma linguagem bem doideira, cara. Nós vamos dar uma pincelada por ela hoje. Mas, então, o comando walk, ele funciona dessa forma. Vou rodar uns testes aqui para brincar. Vou copiar esse próprio comando aqui. Aqui. Em que... Cadê o zoom? Dá para ver bem o terminal? Dá. Uhum. Dá. Em que você vai ter o walk para invocar ele. Menos F, que vai ser o field, aonde vai ser o corte. Então, e o PSWD. Vamos só rodar o PSWD aqui para dar um bisu dele. Cat. Aqui, nós temos o PassWD, que é esse arquivo em que vai trazer os usuários do sistema. Você tem o root, o X, que é onde estava a senha, o ID de usuário, o ID de grupo, o nome do usuário, a pasta raiz do usuário e o shell que ele usa. Cadê o meu usuário? Aqui, com o meu fica mais claro. Usuário 1000, grupo 1000, meu nome, o meu ID de usuário. A senha, ela não fica mais nesse arquivo, fica no shadow /etc /shadow. Aqui tem mais, daí vai trazer a minha pasta home e o meu interpretador, no caso de todo mundo no Linux é bash. Há quem gosta de colocar Python como interpretador, então toda vez que abre um terminal cai no terminalzinho do Python direto. Mas é questão de gosto. Então, uma vez nesse arquivo, nós podemos brincar um pouquinho com o walk. Opa. Dei um cat para carregar o arquivo. Agora um pipe para jogar ele para o walk. A WK. Menos F é o corte dele, que é nos dois pontos. O F é sempre maiúsculo. Acostuma sempre a colocar entre aspas o que tu coloca como parâmetro de corte, que algumas coisas ele interpreta como comando do sistema. Por exemplo, se eu for cortar no F, esse caractere, ele entende que esse cara é para descarregar tudo que tem para trás e ele vai se perder todo. Então sempre coloca entre aspas, você pode colocar esse caractere. No nosso caso, os dois pontos. E é aqui que começa a doideira.
Sempre entre aspas. Que aqui dentro você vai tratar da linguagem walk, em que ela vai ter o escopo, que é abre e fecha chaves. Então, entre parênteses é todo o comando do walk. O escopo dele, que é... O escopo seria onde está esse bloco do comando. Seria entre chaves. E aqui nós podemos brincar. Print cifrão 1. O que é esse cifrão 1? Seria o primeiro cara que ele cortar. No caso, o ID do usuário. Vamos ver se funciona. Funcionou. Se eu quiser também, junto com o ID do usuário, quiser a pasta dele, ela vai estar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sexto. Cifrão 6. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo, com vírgula. Cifrão 6. E mostrou o meu usuário e a pasta. Mostrou os usuários e as pastas. Ele também funciona assim, só que ele cola o texto. Com vírgula ele já entende que é para colocar um delimitador. Por padrão, o walk ele usa o delimitador dele como sendo o espaço. Então esse é o padrão. Ele se torna um parâmetro opcional se você não usar. Só que ele vai cortar nos espaços. Quer ver? Ó, ele trouxe o arquivo até o primeiro espaço que encontrou. Vou brincar aqui com ele. Ó, ele vai carregar isso tudo como sendo minha primeira variável, segunda variável, terceira. Por padrão ele sempre carrega com espaços. Mas é muito mais comum você ver delimitadores definidos como 2 pontos ou até mesmo um pipe. Vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse cara. Eu preparei um arquivo aqui chamado cidades.txt. Esse arquivo cidades.txt eu estou usando um pipe como delimitador. Também é um cenário que você vai encontrar muito, ainda mais em programação um pouco mais antiga. O pipe era a vida desses caras. Deixa eu jogar esse conteúdo do arquivo aqui no Meet. Daí você consegue pegar também, caso tu queira usar. Cria um arquivinho chamado cidades.txt e joga ele aqui. Agora que nós vamos começar a brincar de um jeito mais da hora com o walk. Que até então tá dando uma sensação de que o walk faz o mesmo que o cut faz, mas de um jeito um pouco mais complicado. Que é, de fato é. Mas agora que ele vai começar a ter os seus superpoderes. WK menos F. Qual que é o meu delimitador nesse arquivo, pelo que tu tá vendo? Pera aí, deixa eu ver que eu tava tentando criar aqui o arquivo. O delimitador das cidades? Isso. É o pipe. Pipe, boa. Aí. Agora nós vamos colocar entre aspas, simples. Colocar e criar um escopo para ele. Que ele vai ter o print cifrão 2. Deixa eu ver a forma que ele tá. Tu vai ter Acre, AC, Rio Branco e Norte. Tu tem o nome do estado. Tu vai ter o nome do estado, a sigla do estado, a cidade e a região. Então vamos colocar só as siglas aqui. Ó, pá, na hora. Então, walk, se usado dessa forma, nesse nosso exemplo com cifrão 2, obviamente ele vai trazer a sigla do estado. Agora nós vamos começar a brincar um pouquinho com o walk, quer ver? Vamos trazer só eu quero que mostre o nome do estado. Cifrão. O nome do estado vai estar em primeiro? Isso, em primeiro. Nome do estado e o nome e a sigla, que vai estar no segundo. Vou colocar uma vírgula para ele separar com espaço. Lembrando que sem a vírgula, só com o espaço ele gruda o texto. Então com a vírgula ele colocou. Agora vamos supor que eu queira colocar entre parênteses o estado. Aí já complica um pouco que o sed não faz isso de forma simples. Desculpa, o cut não faz isso. Aqui no walk, como nós estamos em uma linguagem de programação, nós podemos colocar entre aspas, abre parênteses, e entre aspas, fecha parênteses.
e nós vamos ter é, todos os estados com a sigla do lado. O que já é muito legal de você dar uma olhada no arquivo original, em que você vai ter tudo separado por pipe nessa bagunça, que é uma das diferenças entre dado e informação que você tem na computação, em que dado é esse negócio bruto, você lê e você tem que pensar para tirar alguma informação disso. Já informação é isso daqui, que você bate o olho e você sabe exatamente o que é. É o dado já processado, por assim dizer. Vamos colocar um Sim. espaço aqui. Ó. Então o comando Isso que eu ia fica. falar, poderia colocar até um espaço aí, né? No lugar desses. O espaço ele pode ser feito de duas formas. Com um espaço aqui, antes do parênteses, certo? Aham, O que não é tão legal, ou com a vírgula, que é o delimitador dele mesmo. Então, entendi. print 1, vírgula. O segundo print inteiro é uma coisa só, em que vai ser abre parênteses, a sigla e fecha os parênteses. Então, usando a vírgula, você separa em dois prints. Deixa eu ver se assim ele funciona também. Ponto e vírgula para encerrar um, print para fazer o outro. Será que rola? Ah, com ponto e vírgula ele considera um por linha. Daqui a pouco eu chego um pouco nessa sintaxe. Chego melhor nela. Mas assim já está de bom tamanho para o momento. Dá para processar um pouquinho mais esse dado para... Deixa eu só printar o arquivo bruto. Vamos ver como ele está. Vamos fazer dessa forma. Agora vamos montar um textinho com ele em que vai dizer a capital de... deixa eu achar o estado que eu sei qual é. Paraná. A capital do Paraná é Curitiba. Então é bem simples. Ele inicia com o primeiro print, em que nós vamos já jogar um texto. Dizendo a capital do... Aqui nós não sabemos, né? Jogar tudo D. Vamos fingir que de Santa Catarina, de Paraná. Vamos fazer de conta que isso é certo. Se eu jogar só essa string, obviamente ele vai me printar uma vez ela por linha, certo? Agora nós usamos a vírgula para o segundo print, em que vai ser cifrão 1, em que é o nome do estado, a capital de Acre, de Alagoas, de Amazonas. Agora nós vamos para o próximo print. Vírgula. E aqui cifrão 3, né? Que é cifrão 3. A capital de Acre é Rio Branco. A capital de Amazonas, ficou muito ruim esse D, né? Vou colocar do estado. Estado. Também não dá, né? Vamos deixar assim. Do estado Acre é Rio Branco. A capital do estado Mato Grosso do Sul é Campo Grande. Assim você tem uma flexibilidade legal. Ou até brincar um pouquinho mais. A cidade de... A cidade fica no 3, né? Isso. Fica na região 3 é 4, né? Cifrão 4. Aqui tem a região 4. Isso, a cidade de... Eu coloquei um espaço a mais. Fica na região... Ó. A cidade de Rio Branco fica na região norte. A cidade de Maceió fica na região nordeste. A cidade de São Paulo fica na região sudeste. Dá pra nós brincar um pouquinho ainda mais, quer ver? Que da hora. Fazer um grep. Eu tô fazendo errado aqui já pra comentar. Grep. Vamos pegar só da região sul. Sul. Então, pesquisando só por sul, ele vai encontrar essas 3 ocorrências que ficam no sul. Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. O porquê que eu falei que eu fiz errado? É uma questão bacana de se entender do Linux. É uma hierarquia de comandos. Você sempre pensa dessa forma.
em como você vai estressar menos o processador. Porque nós temos um arquivo de suas 20 e tantas linhas em que não chega a refletir realmente um estresse no processador. Mas pensando no arquivo de milhares de linhas, o que eu fiz aqui foi errado. Em que eu li o arquivo, ok, precisa ler, fiz o walk. O que o walk faz? Ele vai formatar linha a linha, pá, 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 para depois eu filtrar só as três que me interessam. O walk é um comando que tem o seu certo peso, já que ele é um formatador de textos. Ele vai formatar o texto linha a linha. Eu preciso realmente formatar Rio Branco na região norte, sendo que eu só quero sul? Então, pensando em otimizar um pouco o script, tu pode fazer dessa forma. Pipe, grep, sul e pipe de volta. Qual que é a diferença entre os dois? Nesse caso de baixo, eu vou ler cidades, o arquivo bruto, e pegar só o sul, que vai me retornar essas três caras aqui. Deixa eu apagar aqui o resto do comando, depois eu jogo de volta. Se eu rodar, grep sul, a sua com S maiúsculo, ó, em que ele vai me retornar o arquivo bruto mesmo dos três caras. Ele até achou um Mato Grosso do Sul aqui que... Ah, aqui é um negócio interessante. E daí na sequência nós fazemos o walk, pá, em que ele vai me retornar os três caras. Deixa eu só ver por que ele retornou um e depois não. Grep walk. Ah tá, o grep no final. Aqui, isso, é isso que eu queria. Ó, vamos pegar o primeiro caso aqui em que nós processamos todas as linhas. Nós lemos o arquivo, processamos todas as linhas, cada uma delas montando no formato que nós queremos. E, por fim, nós pegamos só as três de sul. Então foi um desperdício computacional você processar Rio Branco, Maceió, Manaus, Vitória, Brasília, já que você está na sequência descartando eles. Nessa hierarquia aqui, o walk vai processar as linhas, no final pegar só as que tem o sul. Então uma forma otimizada de fazer ele seria assim: você lê o arquivo, filtra só o que te interessa, tá aqui o exemplo, li o arquivo, filtrei só o sul. Repare que ele me trouxe Mato Grosso do Sul, que é o nome do estado. O estado tem sul também. E na sequência eu faço o... eu leio aqui, pá, filtro pelo sul e faço o walk. Repare que em nenhum momento o texto me cita sul do Campo Grande, que fica no estado do Mato Grosso. Então, trocando a hierarquia, muitas vezes você tem algumas percas de computacionais, algumas percas de informação, fazendo ter que repensar uma coisa ou outra. No caso aqui, nossa solução seria no grep pegar só o que termina com sul, que é a última. Tu conseguiu entender o que deu de errado aqui? Por que ele trouxe Campo Grande? Ficou claro? É. Pera aí. Não, Aqui, ó. É que eu tô lendo o arquivo bruto, certo? sim. Em que tem Mato Grosso do Sul aqui. Então eu tô filtrando só por sul. E Mato Grosso do Sul tem sul, mas não fica na região sul, que é o último. Aham. Então ele acaba, se eu primeiro ler o arquivo, filtrar por sul, ele vai me trazer Ah, esse sim, cara. entendi sim, Luiz. Agora entendi. Beleza. E É que dele, na fileira que ele escolheu, daí não tinha sul, daí ele descartou ele. Entendi agora. isso mesmo. Daí Campo Grande ficou aqui mesmo não tendo sul, mas ele Uhum. foi escolhido já pelo grep aqui. Então nesses Entendi. casos nós vamos ter que fazer uma regex um pouquinho mais precisa, em que ficaria assim. Nós conseguimos usar aqui o fim de linha. Vamos ver? Funcionou. Lembrando que o regex não tem uma forma mágica de você fazer tudo. Beleza? Então o que eu escolhi aqui foi isso daqui. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Aqui ele está pegando Mato Grosso do Sul, certo? Nesses casos nós sabemos que sul é o que termina.
que é o que interessa para nós. Então nós usamos o caractere de fim de linha, cifrão, em que ele passa a não considerar esse sul como sendo do regex, porque sul, só sul ele pega. Agora sul seguido do fim da linha, ele só vai encontrar nesses 3 casos. Então aqui nós podemos fazer o nosso walk para formatar por fim esse texto. Walk, deixa eu colocar maiúscula primeiro para ficar mais profissional. Daí nós conseguimos a cidade de Curitiba, fica na região sul. E o walk ele também permite nós invertermos as ordens do print, coisa que o cut não faz. Você pode fazer um cut cortando pelo 1 e 2. Deixa eu fazer ele aqui, acho que fica mais da hora. Melhor do que falar. Grep pipe cut. O delimitador do cut é "-d", que eu vou colocar um pipe. "-f", eu quero a coluna 1 e 2. Ele me traz o 1 e o 2, certo? 1 e 2, isso. Se eu quiser ao contrário, a linha primeiro a sigla seguida do estado, ele não faz. Repare que eu inverti aqui 2 e 1, ele continua trazendo na mesma ordem. Isso é um dos pontos fracos do cut, em que você não consegue trocar a ordem. Então, para trocar a ordem, eu teria que fazer assim. Primeiro esse cara, daí na sequência, não vou conseguir fazer de forma fácil. Nesse ponto, o walk faz de uma forma mais simples. AWK -F maiúsculo para ele, pipe. E aqui você abre as chavinhas, abre aqui, dá um print, cifrão 1, ele vai trazer a primeira coluna, cifrão 2, a segunda. Se eu quiser ele seguido da primeira coluna, eu consigo com ele, já que ele é um processador de texto e ele vai rodar o meu comando a cada linha. Um outro comando da hora do walk é o NR, number rows. Será que é isso? Isso. O NR ele é o número da linha, em que quando você usa, você tem aqui, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai te trazer numerada a linha, podendo colocá-la no começo da linha, colocar o NR no final também. Você escolhe onde colocar. Já que ele é um flag, você coloca onde quiser. Já que ele é uma palavra reservada da linguagem, você pode inclusive fazer entre parênteses o NR no final. Tu coloca onde quiser. Ele é bem útil quando você trabalha com processamento de arquivos e você precisa saber em qual linha está para poder fazer uma segunda ação. Por exemplo, eu tenho só o meu arquivo aqui de cidades e eu quero colocar o NR no começo. Então eu coloco. Daí na sequência eu faço um menu, qualquer coisa do tipo. Para desenhar menus isso é legal. Quer ver um exemplo? Escolha uma opção de cidade. Eu coloco um print, escolha uma opção. Daí eu coloco cifrão. Ó, escolha a cidade. Daí na sequência eu leio o que o cara coloca. Para ler é cidade. Ó. Ele não pega assim o read. Deixa. Mas enfim, quando eu monto menus, ele se torna útil por eu conseguir fazer esse tipo de formatação. Eu consigo inclusive montar tabelas, consigo fazer o que eu quiser. Usando o /T, é outro cara da hora, quer ver? Tá vendo que ele tá meio desalinhado aqui? O Maranhão e o Goiás? Sim. Posso colocar um caractere aqui de /T, será que funciona? Aí, ó. Com o /T é um tab. Ele alinha todos. Repare que, independente da quantidade de caracteres, ele me formatou no formato de tabela. Eu consigo fazer assim também, quer ver?
o número da linha, vírgula, o estado, e vamos supor que eu queira também jogar a sigla no final. Eu faço uma vírgula, um barra T, e eu coloco vírgula cidade, que vai ser cifrão, o identificador da cidade é cifrão 2, né? Nesse caso ele desconfigurou, não pegou legal. Vou fazer o contrário. 2 e 1. Aqui eu tenho um formato tabelado. O porquê que ele quebrou? Porque o tab, um tab sempre vai cair nessa coluna. Ou mais um tab sempre vai cair nessa. Nesse caso, um tab caía aqui, mas como tinha texto, ele jogava para o próximo. Então, deu esse BO aqui. Mas tá tranquilo. Você pode só inverter, que fica da hora. Repare no arquivo original e como nós conseguimos deixar ele só usando o walk. Esse é o arquivo original, esse caos. E com o walk nós colocamos inclusive informações que não estão no arquivo original, como o número da linha. O walk tem outra paradinha da hora também, que não é tão comum, mas vamos supor que eu queira só do 10 para cima. O walk, por ele ser uma linguagem de programação, ele me permite colocar um condicional. If nr maior que 10. Será que é assim? Print. Eu não lembro a sintaxe dele, peraí. Deixa eu só colar aqui que eu tenho anotado. Colar não, tô brincando, eu sei, tô acessando na minha memória mental. Ah, tá, faltou os parênteses mesmo. Aqui. Então, aqui. Se tu reparar, todo arquivo vai ter o número da linha, certo? Toda linha, desculpa, vai ter o número da linha correspondente. Então, vamos supor que por algum motivo me é conveniente printar só da linha 10 para cima. Então eu consigo colocar uma condicional simples. If nr maior que 10, então ele printa. Do contrário, ele ignora. Tendo essa saída. O walk ele tem todos os aspectos de linguagem de programação, o walk vai trazer dentro dele. Chegando a um ponto em que vai ser desconfortável você escrever tudo dentro de um print, dentro de um comando só, dentro de uma ordem. Já que você, por muitas vezes, vai querer empilhar um cat, um grep, um sed, daí por fim um walk para formatar. Então, nesses casos, você pode recorrer à sintaxe do arquivo walk. Que aqui tem um exemplo, não sei se dá para ler. Deixa eu pegar meu editor aqui que fica melhor. Aí. Aqui tem um exemplo de um arquivo, eu não sei o que esse cara faz, é um projeto meu velho, mas eu lembro que eu tive que usar um arquivo para formatar. Em que o walk, o que nós estamos usando é esse bloco aqui, que quando você tem um bloco só, ele vai fazer dessa forma. Quando você, cadê a linha? Aqui. Tá vendo que eu dei um walk "-f" e cria um escopo aqui? O escopo por padrão é o corpo que ele adota. Ele também tem um escopo de cabeçalho e um escopo de footer, de rodapé. Que você consegue colocar um cabeçalho da hora, como é o meu exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu coloquei code e ano. O meu printf. Printf é para formatar valores. É uma outra sintaxe do print. É o print do C. E por fim você tem um rodapé. Para rodar esse tipo de coisa, deixa eu ver como eu fiz ele. Walk "-f" arquivo. Vou criar um aqui só para explicar. Vim estados.awk. Não, cidades, né? Cidades.awk.
Aqui ele vai ter um beijinho, um beijinho para começar. Ele vai trazer um escopo de repetição, que ele vai rodar por linha. E por fim ele vai trazer um end, que vai ter o seu escopo para fim de arquivo. Perfeito. Vamos só pela zoeira aqui fazer qualquer coisa. Em que no escopo de repetição eu quero só o cifrão 1. ESC 2 pontos right kit. Aí nós vamos rodar agora o nosso walk, AWK menos F. Isso, menos F. Cidades.awk. E como entrada eu quero o meu arquivo de cidades. .txt. Será que vai rodar? Ah, faltou o print. Print. Ó, ele me printou a linha completa. Faltou o delimitador. Menos F maiúsculo. Menos F maiúsculo. Aqui eu vou colocar pipe. Será que roda? Esqueci. Tá, viajei. Aqui. No begin, ele além de fazer o cabeçalho, ele serve para você setar as variáveis. fs em Linux ele é o caractere de escape das coisas, que você diz como ele vai cortar. No nosso caso é na barra. Então, writing kit. E ele não vai na linha de comando. Aqui. Também não foi? fs faz tanto tempo que eu mexi com esse cara. Eu também escrevi errado ali. Aí, agora funciona. Aqui. Então o que eu fiz? Foi criar um template de print. Isso é meio complicadinho de se pensar, mas nem tanto. Em que eu crio um bloco de begin, em que eu seto que o caractere de escape dele é file separator, será que é isso? Field separator. Acho que é isso. É um pipe. Aqui eu tenho o bloco de repetição, em que ele vai rodar para cada linha. E no final eu tenho um end. Eu posso fazer umas coisas da hora aqui, tipo, no fs eu coloco um print, eu coloco o nome das colunas aqui, cidades. O begin ele vai printar antes de cada linha. E por fim eu coloco um print, sei lá, uma assinatura, em que é o meu rodapé. Rodando ele dessa forma eu vou ter um título, o bloco de cada linha, no final um byzullion. Eu consigo inclusive pegar os processamentos mais legais aqui. Vou pegar esse cara aqui mesmo, que esse é da hora. Que eu fiz. Vou tentar fazer isso via arquivo. Que eu vou fazer primeiro um print nr. Na sequência, vou tirar esse cara. Print nr. Print /t para separar. Print cifrão 2. Print. Tô errando todos os prints. Print /t de volta. Em que eu vou ter o primeiro print meu vai ser o nr. Quero que comece com a linha. Print. Vamos jogar o primeiro vai ser a cidade e depois o estado, que é o cifrão 2. Acho que é isso que tá, né?
eu fiz caquinha. Aqui cada print ele gerou uma linha. Vamos ver o que eu errei. Acho que vai ter que ser tudo na mesma. Então, print. E aqui você vai ter um print bem da hora. Aí. Ah, por isso que eu tinha invertido. Que ele buga. Lembrando que ele está quebrando pela questão do tamanho da coluna só. Em que vai dar um certo trampo arrumar. Aí. Aqui nós já temos primeiro sigla, seguido do estado. Nós podemos fazer inclusive um título mais da hora aqui. Nós vamos ter um /t. Acho que eu consigo fazer num print só. /t. Linha primeiro. Linha. /t. Sigla. Sigla. /t. Sigla e depois cidade. Dois pontos, writing kit. Ó, ele já ficou certinho no ponto. Só os espaços que eu coloquei, que são essas vírgulas aqui, estão deixando meio desalinhado. Bora alinhar. E nós vamos ter agora os nossos títulos reto em cada lugar. Tendo uma linha de título e uma de rodapé. E todo mundo separado. Dá até para brincar mais e fazer e desenhar uma tabela mesmo. Quer ver? 20. Aqui eu coloco alguns caracteres para parecer mais um formatinho de tabela. E aqui também. Coloco esse cara. O cara foi depois. Depois do /t e no final também. Coloco. Acho que esse do final vai ficar meio bugado. Ó, aqui já pegou um pouquinho do aspecto de tabela, com as informações separadas e alinhadas. Esse último, vou tirar ele. Dá um trampo arrumar. E aqui nós temos uma tabela. Não tá aquela formatação, coisa mais bonita aqui no mundo. Mas nós temos uma tabela já com uma certa formatação. Ó, em que você bate o olho e você vê que realmente é uma tabela. Esse é um dos exemplos de como o Walk funciona. Eu prefiro muito mais montar um arquivo de template para ele e usar do que começar a fazer essas maluquices começar a fazer esses comandos longos e confusos. Mas é Sim. questão de gosto. O Bem massa. Walk, por trazer um arquivo de entrada, você consegue carregar sempre o mesmo template de saída para determinadas entradas. Esse arquivo pode ser flexível, você pode trabalhar do jeito que quiser, pode receber e trocar e ter uma forma de visualização dele, como se fosse um software mesmo, um programa que te exibe essas informações. Pá. E ele vai te mostrar. Acho que o grosso dele é isso. Pensando numa forma de aplicar que eu montei, é tu ter uma nota fiscal eletrônica mesmo, em que no começo você teria os dados da empresa, data e tal. Para cada produto dentro do TXT, ele montaria uma tabela com a quantidade de vendidos, o nome do produto e tudo mais. E no final um QR Code, que foi que eu montei no meu trabalhinho de fim de curso de
de Linux. Massa. Deixa eu dar uma espiada na aula que tava aqui. Se eu esqueci de algo. Ah, mostrar o token de usuário. Aqui ele mostra, o Crozeta mostra aqui. Para tu fazer via sed, tu tem que fazer uma expressão regular monstruosa. Caramba. Isso é coisa de doente. Aí para pegar o PassWD. Já o walk você consegue colocar coisinhas assim entre as coisas e tal. Deixa eu ver. Já o walk fica assim. O comando walk acima deixa muito claro, ok. Eu já tô vendo como é que eu vou responder minha questão 15, cara. Vou responder com esse walk junto. O walk ele Só te... ela que falta. Quer ver que da hora é isso, cara? Deixa eu jogar aqui no PassWD, aquele arquivo que tem os usuários. Ó. Aqui no caso ele montou um print colocando o arquivo maior ou igual a 1000, que daí tira todos os demais. E daí deixa só os usuários que interessam. O ID do cifrão. Ah, massa. Massa, cara. Ó, o valor aqui. Esse é outro cara também, eu não vou entrar tanto a fundo. Mas aqui está, cat. Ó, em que você tem o ID do usuário. Todos abaixo de 1000 não importam. Ele quer printar só os que são maior que 1000. Que no caso é o meu usuário. E teve mais um que ele printou. Então em sed você consegue pegar um dado deles, no caso o 1000, e fazer um if. Ó, maior ou igual a 1000, daí printa. No caso foi isso que ele fez. E ainda formatou no formato de tabelinha aqui para nós. Separado por pipe. Já que a separação normal é 2 pontos, trocou por pipe só para formatar e ficou assim. É muito da hora, cara. Ou usando uma segunda forma, em que ele usa os parênteses aqui. Usou os parênteses. Ah, aqui ele colocou fora, ó. Se a linha for maior que 1000, daí ele abre o escopo e printa. Ou a segunda forma, colocando o if por extenso, tem que dizer if, que é o que eu mostrei do print, e na sequência o print dentro do escopo. Você pode usar fora do escopo sem o if, ou dentro do escopo com o if. Aqui tem alguns... Deixa eu ver o que mais ele tem. Linguagem walk. O shell permite que você adicione expressões da melhor forma de filtrar o dado. Walk é uma linguagem dentro do shell que permite que você use condicionais para expressar a melhor forma de filtrar os dados. De uma forma geral, iremos chamar o comando seguido de um parâmetro que identifica o caractere delimitador, seguido das linhas de código que farão a busca do corte dos dados. Caso o parâmetro f não seja passado, o programa irá delimitar automaticamente pelo tab. Eu falei espaço, mas é um tab que ele busca. Caso não encontre, é um tab. E aqui tem os exercícios. Agora eu vou te desafiar a fazer eles. Utilizar o walk para o cadastro CSV, que está aqui dentro já. Não tá? Imagens. Bom, tu pega o cadastro CSV da aula passada que ele tem. Que está os do exercício do SED, é o cadastro CSV. Para mostrar na tela apenas o nome e endereço dos usuários. Daí mostrar depois o nome dos usuários do arquivo, para mostrar os nomes na ordem inversa que está no arquivo. Não vou te contar como é que faz, tem que te virar. Carregue o nome e documento dos usuários que possuem telefone no Brasil. Ok, esse tá simples. Carregue as informações do seu usuário do sistema a partir do arquivo passwd. Nome, grupo, diretório, informações adicionais. O programa deve aceitar colocar ou não as informações adicionais. Massa. Carregue todos os dados do passwd, mas na ordem inversa das colunas, do home ao nome do usuário. E o desafio está aqui, que é montar um crachá do usuário. Manja os usuários do passwd, etc/passwd. Aqui você tem, por exemplo, o Julian, o home é esse cara e o shell que ele usa esse cara aqui, o /bin/bash.
É, o teu grande desafio vai ser isso daqui. Montar um crachá nesse formato. Elabore um comando que retorne os dados de cada usuário no seguinte formato. Elabore um programa que faça um relatório formatado contendo as seguintes Nossa, mas, informações. na verdade, tudo é desafio aí. Sim, Desde da primeira. Ah, não, porque a primeira questão acho que é a mais fácil, só o resto é aqui esses tudo exercícios desafio. são realmente exercícios. Isso daqui Ô, é Juliano, tu vai. como é que deixa o Bash no Python mesmo? Não deixa. Acho que é mais fácil. Daí, como segundo desafio, duvido o Jean conseguir fazer. Tô te desafiando, Jean. Será, cara, que eu não consigo? Elaborar um programa que faça um relatório formatado contendo as seguintes informações: IP externo da máquina, IP interno de rede, mês, dia e horário dos últimos 5 logins do sistema de qualquer usuário e o tipo de plataforma x86, x8664, etc. O segundo desafio possui uma complexidade alta e, portanto, valerá uma pontuação bônus para a segunda metade do curso. Se você optar por não fazer o desafio, não haverá penalidades. Só você vai se sentir um bosta. O desafio tem valor de 0.5 e cada item tem peso 0.1. Nossa, Com cara. a formatação de peso 0.1. Boa aula toda, semana que vem boa sorte aos que forem realizar os desafios. Cara, eu apanhei muito quando eu fiz o curso pra fazer isso daqui. Só faltava estar escrito, entregar amanhã. Mas é amanhã a próxima aula. Ah, Boa não, aula. mas, mas não tá escrito pra entregar na próxima aula. Bicho, dá teus pulos, mano. Deixa eu te Não passar tá. o exemplo aqui de arquivo, que é o cat.cidades.walk. Aqui tem um exemplo desse cara. Quem tá vendo na gravação, que te vire pausar o vídeo. Tá. Esse é o arquivo .walk. E para executar com ele, tu faz assim. Mano, o seu walk é muito gostoso de usar, cara. É difícil no começo e tal, porque é uma nova linguagem de programação em que você vai ter que dançar para aprender. Mas uma vez que tu saiba, cara, tu vai carregar pro resto da vida essa informação. É, Tem exatamente 3 anos que eu não uso o walk. lembra muito um Pascal, um Fortran, sei lá. Com esses Os caras meio das begin end, né? antigas. É, os Begin End. Ele lembra um pouco do C também. Ele tem o printf. É, sei também. Tem, Print, é. tem um exemplo aqui que ele usa o printf. Ó. Porcentagem traço 5S, que é o ponto 02F, essas loucuras. E o walk é porreta, mano. O walk é gostoso de usar. E é forte. Daí tu pega umas atrocidades em que o cara usa 2 walk, cada um pra cortar numa tag diferente. Pra pegar um número entre elas. Né, Jean? Mas é isso, cara. É o que o cara usou lá, ó. Eu só ia copiar e colar, acabei nem usando. É, já diz o ditado. Copia e cola e não julga o coleguinha pelo código que fez. É, tava funcionando, né? Se, se fosse você, faria melhor ou pior no lugar dele? Fica o pensamento. E o que as gerações futuras vão achar do teu código também. Mas é isso. Tu conseguiu rodar ali, Andrei, os comandos? Segui, Eu de não, boa. ainda não. Eu só. Mas daqui a pouco eu vou ver a aula de volta e Ah, vou não, você tá fazer. falando desses códigos aí, desses dois aí? Eu pensei que tava falando do código de hoje, tá ligado? Não, o código de hoje é. Ah, funcionou? Tá pitando aqui. Alô, alô? Alô, alô? Acho que caiu tudo. Alô, alô, alô?